Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Fiotec. Hoje um dia para lá de especial e para lá de desafiador, porque temos uma condição climática única aqui no canal, uma neblina. Eu estou na companhia do Anselmo, que é dono desse Civic maravilhoso, que tem uma história super legal e acabou de receber uma mecânica B16, aquela do VTI, aquela do CRX Del Sol, girador. Equipado com FT 450 nesse carro, e a gente vai poder conversar bastante. Eu vou mostrar muita coisa legal para vocês. E cara, conta pra mim uma coisa, como é que esse Civic foi parar na tua vida? Porque o carro é bonito pra caramba, assim. Ele já era zeradinho ou você restaurou? Como é que foi? Não, eu tava numa época em que eu tava precisando de um carro mais econômico e assim, de valor mais, não tão, mais acessível, né? Uhum. E aí eu precisei, enfim, investir pouco dinheiro na questão do carro. E aí eu estava procurando, sempre gostei de carro, sempre tive muita paixão pelo modelo especificamente. Uhum. Eu lembro de criança que eu tive a primeira vez que eu entrei num Civic desse modelo. Ah, que legal. E aí me encantou muito o interior do carro, e, enfim, sempre tive na memória o carro. Uhum. Eu lembro que era um verdinho 99 2000, alguma coisa assim. Uhum. E ficou na memória, eu nunca tive a oportunidade de ter. E aí teve uma época que eu precisava de um carro que não custasse muito caro. E me apareceu esse exemplar aí, de única dona, do Rio de Janeiro. Uhum. E, enfim, que tinha 57 mil quilômetros. Na época? Na época. Isso em que ano, assim, que você comprou esse carro? 2017. Tá, 2017 você conseguiu esse carro única dona? Única dona. E tipo anunciado em web, assim, num site? Num site de quem lida com essa coisa, sabe? Eu acho que o Reginaldo de Campinas, não sei se você conhece, se todo mundo... Mas já é bem famoso de lidar com essas raridades. E aí ele me ouviu o anúncio e encaixou como uma luva, e daí eu comprei ele. E ele é original um LX esse carro? LX, 1.6, tá. 16 válvulas ainda sem o VTEC. Era manual, na época automático já. Ah, ele era automático. Automático ainda. E aí você teve esse carro, vamos dizer... Era só para cuidar, de forma... E fiquei por, sei lá, 3 anos com ele, e original, totalmente original, e preservando ele original. E aí quando deu o ano passado, que eu comecei a querer procurar alguns projetos, e entrar em track day especificamente. Para fazer nele. E aí eu ainda não tinha ideia de fazer nele, porque ele era muito novo. E aí o fato de ser muito novinho estava dando dó de mexer. Lógico. E aí eu quis fazer comecei a pesquisar projetos e eu comecei a ver que a conta é complicada de fechar. Você vai largar um que você tem super íntegro e super inteiro para poder arriscar numa dúvida, né? Num carro que você não tem procedência, você não conhece direito. Você pega um que está todo podre de lataria, né, e tal. Então, e aí eu resolvi, então comecei a olhar para ele. A princípio ainda tentando fazer swap de câmbio manual, o que dá para fazer, começando a pesquisar receitas para motorização ainda fraca dele, né? Tá. E aí eu não achei muita alternativa. Mesmo... Assim, o que você estava olhando? Vamos supor, sei lá, turbinar esse, por exemplo, o original. As receitas principais para aquele motor eram turbinar. E eu nunca fui fã de turbinar. Então eu preferia sempre a preparação aspirada. Aí para fazer aspirada normalmente é mais caro, a gente tem que mexer muita coisa. E aquele motor mesmo assim, se a gente mexesse muito, ele não saía dos 110 cavalos, alguma coisa assim. E aí eu comecei a pensar primeiro o câmbio manual, fiz o swap do câmbio manual. Ah, você chegou a fazer com... Já mudou a experiência de dirigir? Muito, já mudou completamente. Mas mesmo assim ele é um câmbio ainda prezando conforto, para casar com aquele motor. Então ele era uma coisa muito mais conforto do que performance. E eu falei, poxa, eu vou para track day e eu vou terminar a reta de Interlagos em terceira marcha. Não vai ter como. Não vai dar certo. Lógico. Aí começou a me incomodar essa questão. Daí eu falei, que alternativas eu vou ter? Eu vou fazer só se eu fizer o swap de motor. E eu comecei a olhar pro K20 primeiro. Pro K. Para quem não sabe, é uma mecânica que equipa aqui no Brasil o Civic SI, né? Civic SI, exatamente. E aí, porque é o mais famoso, enfim, é um conceito de aspirado talvez mais eficiente que a gente conheça aí, principalmente pensando em Honda, né? E aí eu vi que a dificuldade de adaptação era bem grande, tinha que importar muita peça, gastar muito dinheiro com peça e tudo mais, principalmente a adaptação de suporte de motor. E aí eu falei, bom, menos extremo, vamos ver o que a gente consegue encontrar. E aí eu comecei a pensar no R18 ou R20, que inclusive tem... São os mais modernos, né? Exatamente. New Civic, do New Civic, do G8 e G9, né? Para quem não viu,
vamos até deixar como sugerido aqui no canal, porque tem um funcionário da Fiotec que já fez um swap desse no Civic, tem vídeo aqui no canal mostrando. No Coupé branco. No Coupé branco, é isso aí. Ele, na verdade, me inspirou. Ah, que legal. Falei, pô, dá para ir atrás disso. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre como fazer esse swap também. E aí eu falei, eu vi também que tinha muita adaptação para fazer e tal. Eu queria uma coisa mais plug and play, sabe? Uma coisa mais simples e que desse menos dor de cabeça e tal. E aí nessa hora começou a dificultar. E até entrei em contato com o Fernando da Racer para ver alternativas, se dava para fazer, como fazer, qual o nível de complexidade que ia ter. E aí ele não me animou muito, né? Deixou meio que... Até o Fernando, para quem ainda não conhece, a gente já mostrou 2 projetos que eu me lembro aqui no canal, um Fiat 128 aspirado que gira 9,5, uma coisa absurda, um 1600 com 205 cavalos, e depois uma Alfa 155 com um V6 buço, fantástico, que eu tive a oportunidade de andar, dirigir, enfim, tá lá no canal. E aí o Fernando deu uma desanimada. Aí o Fernando falou, cara, você vai ter que adaptar muita coisa, é muito suportezinho, é muito para lá, muito para cá, e começou para montar o B. Para montar ainda o R20, porque aí entre o 18 e o 20 eu falei, vou no 20 porque cilindrada a mais e potência é de graça, né? E aí ele não me animou muito. Aí eu falei, cara, vou desistir, vou ficar com esse carro mesmo, do jeito que ele tá. E vou, sei lá, depois eu penso num outro projeto, num Golzinho, num Corsa, num Clio, sei lá, num Sandero RS, sei lá. E deixei. Quando deu alguns 2 dias, 3 dias depois, quando eu pensei nisso... Olha o destino chamando. Aí me vem um anúncio de um B16, de um Civic que estava sendo baixado, um Civic VTI CRX, 95. Del Sol. Exatamente. Tá. Aquele 2 portas, que é o motor B16A3, né? Tá. Ele é a última versão do B16, né? E parece que ele gira um pouco mais, ele tem um ajuste ali de compressão, né? E aí apareceu esse anúncio, daí eu falei, nossa, motor e câmbio, tudo incluso num pacotão, que o carro ia ser baixado. Aí eu falei, vou falar com o cara, né? Entrei em contato com ele, aí eu comecei a ver o carro e começou a fazer tudo sentido, o motor tava redondo, e aí eu falei, tá tudo funcionando. Eu falei, eu posso tirar tudo em termos de mecânica de do seu para poder colocar no meu? Não, tá tudo incluso e tal, não sei o que, tu vê o que você precisa, eu te levo o carro para você no mecânico. Pronto. Aí eu tava fazendo com o Diego, né? Aí eu optei por fazer com o Diego da DM no Motorsport. O swap, né? E aí o ajuste depois eu acabei deixando pro Fernando. Fernando calibrar e tá aí. Abre lá pra gente, vai. Porque se tem um lobo em pele de cordeiro é esse daqui, que você bate o olho, Civic Sedan. A gente sabe que o Civic Sedan era tudo 1.6, 1.5 também teve, né? Teve 1.5, mas a versão ainda anterior dele. Dele e tal. E aqui a gente tem aquele que eu acho que é uma das maravilhas da engenharia e uma das memórias mais especiais que eu tenho dos anos 90, que é um motor 1.6 de 6 válvulas, que na época tinha 160 cavalos quando foi lançado. Então vocês imaginem, e aí eu acho que é super importante voltar um pouquinho no tempo, com a cabeça do tempo, final dos anos 80 ali, começo dos anos 90, né, que esse carro foi lançado no Brasil, né, que chegou pela primeira vez aqui no Brasil, essa motorização lá. Vocês imaginem que o Opala estava saindo de vida, tinha o Gol GTI mudando do quadradinho para o bolinha lá, todos os carros 110, 120 cavalos. Cara, esse carro veio, se a gente for pensar, esse motor veio com potência praticamente, eu não lembro exatamente, mas o Ômega da época, o 3 litros, eu acho que ele tinha uns 160 cavalos. Era mais ou menos isso. Então, sei lá, pra gente, assim, eu era moleque naquela época curtindo, sei lá, Mitsubishi Eclipse, 3000 GT, os carros da Honda, tal. Meu, de repente chega um Hondinha, que era a coisa mais linda, tanto o primeiro quanto esse depois, com motor 1.6, 16 válvulas e que girava, sei lá, 8 pau na época, assim, original, né? Exatamente, 8, até mais, 8,5. Esse aqui tá girando, chega a girar 8,5. 8,5. Então isso daqui, minha gente, é uma das maravilhas da engenharia da Honda. E aí você montou ele, e é interessante porque você olha, você fala, é do carro, né? Parece. E obviamente, porque se a gente for pensar, a frente aqui é igual, né? Do hatch. Na verdade ele é do 95, né? Então ele não é exatamente, mas essa segunda versão dele, né? Então esse motor fez parte da primeira versão. Teve na segunda também, igualmente, né? Mas esse especificamente é da primeira, né? Mas a posição dele é tudo igual, assim, né? Da gente bater o olho. E aí é motor e câmbio do VTI? Motor e câmbio.
Tudo. E inclusive do CRX mesmo. Que ele tem um túnel, ele tem um caminho diferente para alavanca de câmbio, e aí você pode perceber depois ali na troca, você vai ver que está bem baixo a manopla, justamente por causa desse túnel diferente. Para quem não lembra, e aí é outra coisa que era marcante, porque a gente está falando de CRX, e até coloquem na tela aí o CRX, porque o CRX era aquele que ele era targa, né? A tampa do porta-malas levantava e a folha do teto assim entrava, então provavelmente ele tinha reforço estrutural, porque ele não tinha o teto. Exato. Deve ter alguma diferença por conta disso, né? Tem também. Que da hora. Exatamente. E aí ele ficou até mais curto ali, ficou até interessante. Então a parte, vamos dizer, de miolo, comando, cabeçote, é tudo original. É tudo original? Tudo original. E aí você montou com direção hidráulica, eu tô vendo aqui, ar-condicionado. Ar-condicionado. Eu só ajustei porque o LX ele vem com um radiador mais fininho, então eu já só adequei isso. Troquei o coletor, então o coletor inox, 4 em 1 direto, né? E a admissão, que aqui na verdade eu ainda vou trocar por recomendação do Fernando, ele pediu para que a gente fizesse um diâmetro maior. Ele parece estreitinho mesmo. Inclusive deu diferença no dinamômetro. Ah, é? O que você fala? Esse aqui deu 169 cavalos no dinamômetro, do jeito que está, e com uma tubulação com 3 polegadas de diâmetro deu 172. Sério mesmo? Então, deu 3 de fato. Numa aspirada. O Fernando tem um baita conhecimento de... E ele falou na lata, quando eu cheguei com o carro lá, eu já cheguei com essa pressurização já feita. Ele falou, precisamos fazer um diâmetro maior. Eu falei, putz, vai demorar e tal, não sei o que, dá para passar sem? Aí, dá para passar assim? Ele falou, tem um outro tubo, eu vou passar assim, depois eu passo com outro tubo. E aí deu diferença. 3 cavalos. Mas que da hora, o que é legal assim é que você tá com um carro de 170 cavalos aspirado, né? E original, né? Vamos dizer, de mecânica, né? Então sem muita invenção. E aqui dentro, ó, deixa eu mostrar para vocês, enquanto a gente não sai para dar um rolê. Como um bom carro japonês tem a buzininha, né? Tá com a chave na ignição. Olha que bonitinha a chave do Honda. E aqui a 450 montada aqui no meio. E ela tá controlando tudo do carro ou você manteve tudo? Não tem nada na original. Que da hora. Toda a parte então de injeção e ignição foi toda substituída. E uma coisa que ficou legal, só vou acender ela aqui, só para mostrar a carinha, temporizando a bateria. Para parar de fazer o bip. E aqui tem tudo. Nossa, ficou bonita, até a moldura ficou bonita, né? A moldura eu pedi para fazer uma específica na medida, hein? Que legal. Para essa Fiotec. Se tivesse que escolher a 550 seria um outro modelo já. E aí ele faz em 3D. Eu comprei só para isso mesmo, para deixar o painel clean e só ela gerenciando tudo. E ficou super embutida, né? Então a visualização fica legal. E aqui, ó, ele tem todas as visualizações. Então, até ó, girou 8.300 aqui, ó. Tá, tem aqui um dedo duro aqui, ó. Mas aqui a gente tem a barra do contagiro, velocímetro, posição de marcha, tem o indicador do tanque, que ele marca um percentual do tanque, o data logger, que é um sistema de gravador que ele registra todos os parâmetros do carro, temperatura do motor, temperatura do ar, pressão de óleo, tem a posição do acelerador, ó, estão vendo que ela varia conforme o acelerador, tensão de bateria, fantástico. E por dentro aqui, ó, o interior do carro é literalmente todo original. Ah, tem a Nano montada aqui dentro, olha o bom gosto e a sacada que ele teve. Então ele usou a wideband da Nano no lugar do relógio original, ó, tá montadinha aqui. E cara, dá pra ver que o carro é impecável mesmo, né? Impressionante, né? Super bem conservado. Olha como é todo bem conservado mesmo. Lindinho demais, tô mega curioso para dar um rolê. Olha os banquinhos, o tecido, que coisa mais linda. Nossa, curti demais. Quando eu vi esse carro lá na oficina, eu falei, nossa, eu ainda cheguei pro Fernando, falei, Fernando, carro bonitinho, né? Coisa linda. A hora que eu vi o motor, eu falei, nossa senhora, aí sim. Gostei de ver. Essa roda de que carro que é? Do próprio VTI, só que do VTI. Que é o hatch, né? A versão hatch. Dessa época, né? Exatamente, a ideia era manter a cara de original ainda, né? Até eu peço desculpa para vocês, que ele limpou o carro, deixou o carro todo em ordem, e aí veio aqui na estrada e aconteceu isso. Mas enfim, bora dar uma volta? Opa! Você libera? Tô ansioso para dar um rolê nesse carro. Liberado. Bora, vocês vêm comigo nesse tempo maravilhoso que tá aqui? Vamos ver o quanto que a gente consegue de fato andar, mas vamos dar uma curtida aí no Civic, vocês vão comigo nessa, bora. Muito bem, bora lá. Bora dar rolê? Bora. Você sabe que eu
Eu tenho uma história mal resolvida com o Civic, porque eu até já te contei isso lá na oficina. Eu tive... Aqui tá em neutro, não? Não. Tá. Um pouquinho mais... Aí. Pelo menos não é que por causa do CRX. Ele é mais curto, então o centro dele ficou mais pra frente, você entendeu? Então a terceira vai lá na frente e a quarta não vem tanto, entendeu? Entendi. Então aqui é o meio. E aí, o que aconteceu? Ele tá dando partida na tela também? Ah, vou te usar. Só lá, inclusive, é melhor. Porque aqui ele tá enroscando pra pegar. Ó. Lentinho, ó, 700 e pouco, 800 rotações. Sabe o que aconteceu? Eu, quando era moleque, eu queria ter um Civic VTI. E aí eu fui ver um, que era de um cara que chamava Marcos, inclusive. Eu fui ver um, andei no carro, lembro de eu andando na... Não era Rebouças, era Avenida Sumaré, aqui em São Paulo. Sim. Andando no carro. Nossa, curti pra caramba, fiquei louco. Só que chegou na hora, não consegui vender meu carro, não tinha grana e tal. Beleza. Aí depois tinha um amigo meu, o Léo, que ele tinha uma sogra e a sogra dele tinha um Pratinha, já dessa geração, com 100 e poucos mil quilômetros, e também na época eu não consegui vender o carro que eu precisava e tal, e não consegui ter. Então é um carro assim, que eu acho lindo, desde moleque assim, eu achava um carro super bacana. Nos Estados Unidos é dificílimo de achar um carro desse com... Só vou abrir um pouquinho para não embaçar. Nos Estados Unidos é dificílimo de achar um carro nessa boa condição, tipo achar um carro que nem o teu. Lá você não acha. Se for achar, vai ser tipo um Type R que veio de... Sabe aquelas coisas assim? Então... Muito pontual, né? Primeira coisa que chama atenção, assim, é que é um carro original, assim, de andar. Mas uma coisa legal é que, tipo, ele tem força, assim, embaixo, assim... Não é o rei do torque, mas né? Mas você sente que vai, né? Mas, cara, vamos pensar, é um motor 1.6. Por ser um motor 1.6, ó, eu acho que tem... E um ronco grosso até, né? É bem característico da Honda, né? Esse ronco, assim, quando tá mais preparado, com mais mexido, né? Então você consegue ver mais, tá mais limpo o ar do escape. Então você consegue perceber mais... porque quando abre o VTEC, aquela gritaria é bem característica. Lembra, eu fiz um teste outro dia, lembra bem o SI mesmo. O SI em alta, quando já vem aquela gritaria do SI todo, fica parecido. Porque aí nós estamos falando de VTEC funcionando, né, basicamente. Mas o que é da hora, né, é isso, ó. Por até uma quintinha aqui. Cara, passeia, literalmente, assim, família no carro, ar-condicionado e tal, tipo, tá de boa. Apesar que a família não no caso, minha esposa não é muito chegada, assim, no passeio com esse carro, mas sabe o que é da hora? Mas independente disso, dá pra fazer, dá pra cara, não é um carro negócio... dos anos 90 e que, tipo, é mega de boa, assim, né, esse aqui não deve nada, que não deve nada pra um mais novo que, de repente... Aqui é uma reta, tá? Só pra você saber. Olha como muda o ronco. Incrível, né? É animal, né? Incrível, né? E pior que você fica esperando, né? Ó, quer ver? Aqui é uma outra reta. Só que você tem que saber trabalhar na faixa dele, né? Exatamente. Na faixa boa. Ó, 5, 6, 6,5, ó. Ave Maria. E aí quando você começa a trabalhar o VTEC, você começa a perceber que é outro carro. Então você sai dos 8,200, 8,5, na hora que você já troca, já volta para 7 e pouco. Você já cai na faixa. Você tá o tempo inteiro na faixa, né? Nossa, parece que quando o VTEC entra numa emoção diferente, né? Cara, eu vou te falar, só não consigo aproveitar, obviamente, de uma maneira mais Tá vendo muito, mais tranquila, porque estamos na situação que estamos. Nossa, mas esse duplo comportamento assim é muito animal, hein? É muito característico dele, então torna ele um projeto único, muito especial, né? Então, cara, eu tô impressionado com a parte baixa também do motor. Tipo, é gostoso de andar, assim. Ele tem uma relação de marcha, eu senti que ela é bem curta, porque eu estava acostumado com o manual anterior, que era de um motor ainda mais tranquilo, e as relações eram muito longas, como eu comentei anteriormente. Vou terminar a reta de Interlagos em terceira marcha, sei lá, né?
Mas engatar quinta não era uma opção, isso não ia acontecer. Mas, e quando eu agora trocando, fazendo todo o swap e aí usando esse câmbio, agora deu pra perceber que, assim, ele tá espertinho, assim, já nos seus 2.000 tá bem espertinho. Então, e antes não, 2.000 era sei lá, morto. E aí se eu puser, por exemplo, em quinta marcha, se a gente conseguir colocar quinta marcha, você vai ver que ele tá 3.500 giros em 100 por hora, 90 por hora, sabe? 3.000, então ele tá ali ele tá esperando. Você vê que o câmbio é curtinho. É curto. Agora, o par de suspensão, você fez o que no carro? Eu só encolhi as molas, por enquanto. Porque também é gostosinho. Que ficou confortável. Caramba. O que não é um bom... Eu já sei que não é uma boa opção pra gente ir pra pista, pra track day, né? Mas nesse momento, esteticamente falando, e do jeito que eu tô andando, que é só ainda rua e ainda precisa de um certo conforto, tá perfeito. Motorzinho bem linear, né? Você anda em rotação mais alta, assim. Se você tem que enfiar o pé agora, ele puxa na hora. É gostoso. Só tô tentando lembrar onde é que tem as retinhas aqui pra gente... Como é? Pior que eu tirei bem antes de... E ele ainda dá um pops and bangs ali atrás. O Fernando fez uma graça, eu deixei lá com ele e falei, Fernando, tá fazendo uns pops, tá fazendo uns pops and bangs aqui. Aí ele falou, eu deixei, a maior parte das pessoas deixa, querem que fique assim, você quer que eu tire? Eu falei, não pode deixar. Deu uns tirinhos, dá uns pipocos lá. Tem que aprender a girar, né? Um carro desse, exato. Ó, tá vendo? É só tirar o pé e ele vai pro carro. Ele cai na faixa. Cara, mas que carro... Sondinha redondinha também, assim, o Fernando fez um trabalho aqui excelente de entre 85 e 95, não foge disso, mesmo em alta, sabe? Então tá... E ele tá andando na gasolina, né? Tá só na Podium. Eu pedi pra acertar só na Podium. Porque eu uso ele pouco. É isso, vale a pena. Aí eu falei, se eu for colocar no álcool, Lógico. eu começo a correr peça, eu não vou andar e ainda vou ter que ficar trocando peça. Daí, né? Aí eu falei, não, vamos a Podium é cara, mas enfim. Mas cara, vou andar pouco. Você anda. Né? Você viu, eu girei os 8,5 aqui, 8,300. Que da hora. Tem um carro aqui na frente. Vamos pegar ela. Tem que estar assim, né? É uma delícia. A ponte. Eu tô assim, acho que ali tem uma ponte. Aqui eu acho que tem uma curva e tem uma retinha. Experiência é tudo. Já passei muitas vezes nessa. Deixa eu ver onde é que entra a segunda aqui. A segunda já entra numa faixinha boa. Aí, ó, 50 por hora, então já 50 e poucos por hora já tá em quase 5.000. Ó, parece que não acaba. Nossa, que delícia. Com o fator neblina o carro ganha uns 100 km, né? Ganha uns 100 cavalos assim de... Adrenalina equivalente, pelo menos. Nossa. Mas eu fico imaginando, a hora que você pegar pra andar em track day com isso daqui, você vai pirar, né? Não, então, imagina, o tempo inteiro, eu tô bem ansioso agora pra ir. Interlagos tá fechado agora, mas a hora que abrir isso é o Interlagos, aí eu vou terminando, né, as coisinhas que precisa fazer, a hora que abrir de novo. Cara, que força gostosa que tem o carro de... Ele tá na mão, né? Não, e me surpreendeu essa coisa assim, de tipo... Eu achei que ele fosse ser bem mais fraco, a parte de baixo dele, vamos dizer, fora do VTEC, sabe? Não é, cara, é gostoso assim. Mesmo pra usar. Nossa, que gritaria gostosa, né? Parece uma moto, né? Sei lá, né? Uma moto girando tanto, né? Ó os tiros. Nossa, que delícia, que experiência. Tá vendo? E tá liso, tá... Então a ideia foi justamente... O swap foi isso. O B16 sempre foi muito querido e eu tinha até desistido da ideia de fazer um swap para B16. Tipo, esse seria um sonho de consumo. Exato. É como você comentou do teu sonho do B16 lá atrás. Só que para achar um inteiro e tudo mais, aí eu falei, não vou achar, nem pensei nele. Mas o ideal era esse. E aí de repente ele apareceu, eu falei, não. E você fez um mapa, um escape. E o coletor e a admissão, o intake ali. Você sabe que quilometragem que tinha esse motor, não?
Ele estava anunciado para 82 mil quilômetros. Eu acho improvável, não acho que tenha isso, mas o motor está girando liso como se fosse pouco rodado, não pouco, não estou dizendo que é equivalente a 80 mil, mas talvez, sei lá, 120, 150. Cara, se for pensar assim, ele tem potência. Tem, tá entregando. O original era 160 cavalos, hoje em dia você tem deu 107,2 com essas mexidinhas de nada aí, sei lá. E tá saudável. Eu perguntei, Fernando, pedi pra ele, falou, ó, porque ainda, mesmo fazendo swap, fazendo uma leitura geral... Posso só dar uma saída em primeira, assim, só pra ver? Não vou dar uma derretida, mas é só pra ver ele... Olha que animal. Que da hora. Pô, pra caramba, é da hora de andar, não é... Desculpa, você estava falando do Fernando, da potência. E aí eu falei pra ele, ó, olha com vontade aí a questão do motor, porque, meu, tenho uma certa segurança que o motor não tá tão ruim, mas não sei se amanhã não gira uma bronzina, não me dá um outro tipo de problema, então... E aí ele colocou no dinamômetro, primeira passada, ele deu um número estranho de potência. A diferença entre motor e roda deu muito grande, assim. Na segunda puxada, pum, deu pau na embreagem. Ah, você teve... Porque eu peguei o kit inteiro, do jeito que veio. Eu coloquei, ó, motor e câmbio, põe tudo junto. Aí a embreagem era uma recondicionada, não sei o que, não tinha sumido a embreagem, basicamente. Não tava patinando nada. Mas na hora que precisou apertar o pé, ela não segurou. Aí troquei a embreagem, colocamos uma de cerâmica, e aí... travou, ficou bonitinho. Pulei a puxada e aí sim os números começaram a bater. E aí eu sei o que você tá vendo aqui. Agora, tira uma outra dúvida. O processo de adaptação, assim, ele não é um plug and play, né? Que nem a gente fala, assim. É mais plug and play do que essas outras opções que eu tinha comentado, de ser um R20, um R18 ou um K20, mas ele ainda precisou de ajuste. E até ainda mais por conta do CRX, né? Que como ele tem uma diferença dos braços do garfo ali para troca das marchas, então ele tem uma posição diferente, um posicionamento diferente, então precisa de um ajustezinho. Mas é o suporte do motor, basicamente, que precisa do ajuste. Só, nada mais. Assim, obviamente, né? É um tubinho que passa para cá, outro para lá, mas assim, não foi muita coisa, não teve muita... Foi até rápido isso aí, foi até... sei lá, acho que um mês estava pronto o carro. Mas o negócio, vamos dizer, que você conseguiu de encontrar uma pessoa vendendo um carro e tal, é tipo 1 em 1 milhão. Assim, né? Eu não acho, não sei se dá pra... Eu não teria esperança de achar de novo, como eu não tinha a esperança de achar achar dois, assim, no mesmo cenário. Eu não tô dizendo, e o CRX não era dos melhores, assim, quando você olhar o estado dele, você via que era o carro que tava já caído mesmo. E aí, como ele ia ser baixado por multa, eu falei... Agora, uma dúvida que o pessoal deve ter. Compensa? Tipo, a conta fecha fazer isso num carro desse? No teu caso, ao invés de comprar um VTI, por exemplo? Assim, a conta geral, a gente sabe que nunca nada é muito barato. Nada bem feito é barato, eu falo para as pessoas. Nada bem feito é barato. Mão de obra boa custa o que tem que custar, peça boa custa o que tem que custar. Mas... Exatamente. Mas dentro da possibilidade de achar um VTI inteiro, de que eu consegui fazer uma negociação com o meu motor anterior, que o mecânico tinha interesse no motor, então tudo foi... as peças que eu tinha anteriores eu consegui ir vendendo. Tem muita gente interessada, esse mercado é muito bom para esse carro. Então eu consegui vender algumas peças, consegui fazer algum dinheiro com isso. Então eu fui meio que trocando, obviamente tive que pôr algum adicional, mas... Então, no contexto, eu diria que no meu cenário, sim, valeu a pena. Era mais fácil fazer isso, dando que eu achei o motor e câmbio, né, inteiro, do que se eu estivesse procurando um VTI. Tem VTI inteiro? Tem VTI inteiro, mas aí a casa já tem VTI sendo anunciada a 50 mil reais, 60 mil reais. Aí você fala VTI de 90 e poucos, dos anos 90. Aí você fala, eu não cheguei perto de 60 mil de custo aqui, entendeu? Então é legal. E além disso, eu ainda fui aliviando o custo todo do swap vendendo as coisas. Não, e tem um fator também que as pessoas têm que considerar para quem faz projeto, para quem faz swap, que é o fator inusitado.
Exato. Você tem uma combinação de carro que eu acho que se existe outra no Brasil são pouquíssimos. Talvez que existam com essa carinha e a versão VTI, vamos dizer, essa foi a tua leitura do que era, do que seria o VTI que nunca existiu. E tem uma outra questão também, TK, que assim, o VTI não saiu no sedã. Então ele torna ainda mais exclusivo, assim, sabe? Então, ok, só quem fez swap e você cria uma versão, não saiu no sedã aqui, né? No Brasil. Isso daqui é o precursor do Civic SI, minha gente. Esse Civic SI que vocês se acostumaram aí da décima geração, se não me engano, do Civic, ele seria isso daqui se ele fosse na carroceria antiga. Vou dar mais uma aceleradinha, que aqui a gente entrou na... Só que eu quero sair de primeira, tá? Isso. Porque aí eu aproveito um pouco mais. Ó. Olha aqui, animal, você é louco. Em 8 pau e 300 e você não cortou. Só pra ouvir de novo o VTEC entrando, ó. Ó. Nossa, é demais, né? Obviamente que eu tô estamos na rua e estamos numa neblina danada, mas cara, que experiência gostosa que é andar nisso daqui. Quando você achar que tá faltando um pouquinho de emoção, você vai lá, baixa uma marcha e... É a experiência de quem quer um aspirado, quem gosta de aspirado, na minha opinião, né? Que gosta de cambiar, que quer ter aquela sensação, aquela conexão com o automóvel. E aí eu acho que quando você coloca tudo isso na prática, numa pista, por exemplo, cara, eu acho que eu não sei se poucos... Sabe o que esse carro me traz? Que é uma coisa que a gente não tem mais. Esse é um tipo de carro que o cara ele tem que sentar a bunda, ele tem que entender como funciona o motor para saber explorar esse carro. Né? Diferente de qualquer carro hoje que você engata um drive, você sai tal. Não, esse é um carro que você é nítido, você tem que saber manusear. Exato. Porque deve ter um monte de dono de VTI que provavelmente usava o carro e nem sabia que podia girar o tanto, porque tem muita gente que acha que girar alto vai quebrar, né? E ele a proposta dele é girar. É isso, a proposta dele é o seguinte, em 5 e 6 não tem ninguém. A partir de 6,5, quando qualquer motor está morrendo, é onde ele ganha a vida e traz toda essa maravilha que tem. E isso é muita experiência de motor de competição, cara. Né? Essa coisa a parte de baixo não me interessa, eu quero saber só onde está ali a faixa, que animal. Que foi o que o Fernando falou também, falou, quando a gente está a proposta de um carro de pista é justamente essa, você nunca vai trabalhar em baixo giro, então ele não precisa ser bonito em baixa, e aqui a gente ainda tem o uso civil que dá para ele ali. Total, né? Quer ver? Tô a 40 por hora, vou pôr quinta marcha, ó. Tá aqui, ó. Estamos em quinta marcha, 40 por hora com passeando, tranquilo. Sem gritaria, sem ficar quadrado, sem nada. E eu acho que a maravilha da engenharia desse motor é justamente isso. Os caras conseguem fazer um motor que não gira o que gira meu AP aspirado. Meu AP aspirado gira 7,5, quase 8 agora, provavelmente com o comando novo. Isso daqui gira 8,5 original. Né? Que é também a maravilha que tem no motor K, né? Que a gente tem que falar. Que é isso, não é o quanto anda, não é o número que tem. É a experiência e tem que saber manusear. Tem, e ele te devolve, né? O quanto você espera de emoção, vamos dizer assim, ou de conexão que você tem, que você quer ter, ele te traz isso, né? Isso de volta. Cara, que animal. Obrigado pelo rolê. Parabéns pelo bom gosto aí, valeu mesmo. Espero que vocês tenham curtido assim como eu curti, adorei. Daqueles projetos finos, composto, legal em tudo, tá de parabéns e aproveite muito. Quero te ver na pista. Valeu, tá bom? Grande abraço a todos, valeu, tchau.